Olá, muito bom dia. Meu nome é Fábio, apresentador da série Apometria Porque Sim, Apometria Porque Não e da série Apometria Estudo de Casos. Muito bem, voltamos então com mais novos cases de sucesso e insucesso com a tratativa apométrica. Hoje vamos falar então sobre o tema personalidades múltiplas. Muito bem, vamos então falar sobre um case chamado personalidades múltiplas. Na verdade, temos então um case de uma consulente que chega ao grupo com uma patologia diagnosticada pela psiquiatria chamada bipolaridade, paciente medicada, tomava uma série de remédios alotrópicos próprios para a tratativa da bipolaridade, narrando um transtorno, uma oscilação de humor muito grande. No processo de anamnese, uma trabalhadora do grupo com conhecimento do psiquismo, conhecimento de desordens psiquiátricas, psicóloga, psicanalista do grupo, tomou a frente para fazer uma pré-entrevista com a consulente, para que nós pudéssemos ter mais dados sobre a patologia narrada pela consulente. A consulente chega ao grupo de certa forma controlada, não nem em mania e nem em processo depressivo aparente, embora o quadro que foi detectado era um quadro de depressão, mas não aparente naquele momento. A consulente narra então dificuldade de sono, transtorno de humor, dificuldade na alimentação, um processo de autopunição muito grande, algumas espécies de narrativas de um certo delírio, histórias que não batiam com o preenchimento da sua ficha e que perdiam a sua consistência no processo de anamnese. Enfim, fizemos todo o procedimento convencional da tratativa apométrica. Tínhamos um grupo aí de aproximadamente 8 a 10 médiums em processo de desdobramento, aberta frequência, montagem de campo de força e todos os procedimentos básicos para a tratativa da consulente. Tivemos um quadro curioso ao abrir a frequência da consulente, a apresentação de um bloco de inúmeros níveis, com pouco conhecimento magístico, com pouco conhecimento a priori, pouca periculosidade, tá? No contexto energético, mas níveis extremamente desequilibrados no contexto muito similar à patologia da bipolaridade. Níveis em mania e níveis em processos depressivos, níveis num contexto de infantilidade, níveis trazendo várias histórias sendo narradas ao mesmo tempo. Os médiuns, no seu processo de percepção, alegavam uma confusão enorme de perceber o diálogo de cada nível. Já visto que todos os níveis queriam falar ao mesmo tempo, não havia a apresentação de um nível com característica de liderança, como se todos os níveis quisessem se manifestar ao mesmo tempo, todas as personalidades quisessem se manifestar ao mesmo tempo, gerando uma verdadeira confusão mental nos médiuns presentes, apresentando assim um indício do reflexo da patologia apresentada pela consulente. Tentamos alguns processos de identificar um
uma liderança, de isolamento inicial desses níveis, de uma tentativa de colocar uma ordem para que os níveis pudessem ver a condição a qual se encontravam, a forma de manifestação, onde havia uma total desordem, uma dificuldade de comunicabilidade entre eles e entre nós também no processo de tratativa, sendo esse primeiro momento um insucesso nessa forma de condução. Entramos com um processo de despolarização de estímulo de memória, onde alguns níveis tiveram um certo efeito sobre esse processo e melhorando um pouco a percepção dos médiuns à volta do consolente. Muito bem. Tentativa número 2 de detecção de um nível específico para que a gente tivesse uma ponta no contexto, no enredo todo da tratativa, tentativa de achar uma liderança para botar ordem nos níveis e, mais uma vez, falha no processo. O que foi percebido durante a tratativa por um dos médiuns foi um nível específico que trazia uma característica já de uma desordem passada, de um desequilíbrio psiquiátrico, uma patologia meio sádica, onde o nível se comprazia do sofrimento dos outros níveis, dava gargalhada. Foi até narrado de uma forma alegórica a similaridade com o personagem Coringa do Batman. Eu já visto que esse nível ele tinha uma característica psicológica muito similar a essa forma de manifestação, junto a essa analogia a esse personagem aí de história em quadrinhos. Às vezes o médium utiliza de uma figura alegórica, já que ele tem uma limitação no seu conhecimento, na sua classificação, então muitas vezes é apresentado para o médium uma figura similar àquilo que ele entende dentro do seu psiquismo, dentro do seu vocabulário, para transmitir a informação para o grupo ou para o operador, dirigente da mesa em si. Muito bem. Alguns níveis foram literalmente utilizadas algumas técnicas de cromoterapia sedados, adormecidos, para que pudessem ser encaminhados para posterior tratamento. Aos poucos nós conseguimos eliminar os níveis mais desequilibrados, eliminar no sentido de colocar em processo de sedação, para que nós conseguíssemos acesso a níveis que estavam mais suscetíveis ao tratamento, para um isolamento desse bloco de níveis que refletiam o desequilíbrio e esse transtorno de múltiplas personalidades que a médium narrava. O que foi entendido desse processo de aprendizado, inclusive do grupo, foi que todos os níveis, de certa forma, alguns deles já traziam um reflexo de distúrbio psiquiátrico vindo já de outras encarnações. Então havia uma repetição da história da consolente, e todos os níveis, ou não podemos dizer todos, mas uma grande maioria, num processo de uma ansiedade muito grande, tentando resolver o seu problema da sua forma, ou tentando se manifestar simultaneamente. Por uma questão ainda não entendida pelo grupo, já visto que esse caso entrou para o nosso case de estudos, de estudo de casos, para que a gente para que nós possamos entender melhor sobre a patologia, a bipolaridade, sobre outras questões, já que o grupo tem essa postura de compreender que não sabe tudo. Nós separamos esse caso para um estudo posterior e até para uma medição de resultados, foi o que foi orientado pela espiritualidade na tratativa. Nós percebemos que havia uma falta de um freio psíquico da consolente, onde todos os níveis simultaneamente acabavam por se manifestar
ou brigando pela tentativa de manifestação. Uma conclusão ainda antecipada que foi ventilada dentro do grupo foi também a alta dose de remédios que a Consolente estava tomando, né, para controle da sua patologia, fazia com que o seu campo psíquico ficasse extremamente sensível e vulnerável a essa bagunça de todas as personalidades que queriam se manifestar simultaneamente, gerando literalmente um ruído mental muito grande, uma confusão mental muito grande na Consolente. Muito bem, a conclusão que nós temos desse case é que é um case que ainda está em andamento, ainda está em estudo, mas nós tivemos no mesmo final de semana da semana a qual a Consolente foi tratada, uma narrativa, uma devolutiva dos pais da Consolente, na verdade da mãe da Consolente, dizendo que a Consolente já estava dormindo muito melhor, que a Consolente passou a se alimentar melhor após esse tratamento. Então isso foi um feedback muito importante para que a gente tivesse aí um primeiro medidor do sucesso do tratamento, pelo menos como um lenitivo inicial, talvez para que a Consolente pudesse ter um mínimo de organização mental de todo esse ruído à sua volta para dar continuidade na sua tratativa. É válido pontuar aqui que foi orientado a Consolente a continuidade do tratamento psiquiátrico, foi feito a observação de que ela estava muito bem medicada, tá? Uma patologia que sim necessitava de um controle químico. A gente sabe que a bipolaridade tem uma característica de deficiência de lítio no sistema do indivíduo. Então a Consolente estava muito bem medicada, muito bem orientada no campo psiquiátrico. Foi orientado para que a Consolente fosse também para um processo terapêutico, para que ela pudesse entender um pouco também, esvaziar um pouco o copo, para que ela pudesse verbalizar um pouco dos seus problemas, haja visto que a família também não tem muita maturidade para lidar com isso, e consequentemente a continuidade que será dada no tratamento apométrico. Não como uma promessa de cura, mas talvez como uma ferramenta que possa aliviar um pouco essa confusão mental que a Consolente vem trazendo. O grupo se sentiu muito agradecido pelo processo, teve uma sensibilidade dentro das limitações do grupo também, de entender que o caso é um case novo, um case a ser estudado e que pode servir aí como parâmetro para outras tratativas de desordem psiquiátrica. Agradecemos então a vocês, ouvintes, espectadores da série Apometria Estudo de Casos, pela observância de mais um case aí de sucesso ou insucesso. Acessem o nosso site www.integra7.com.br, acessem o meu site fabionasa.com.br, acessem o nosso link Núcleo Vida Plena, onde nós trabalhamos com diversas tratativas aí na busca do equilíbrio do ser, de expansão de consciência do ser. E não percam o próximo capítulo de Apometria Estudo de Casos. Um grande abraço a todos.